Fala pessoal, tudo bem com vocês? Julian Santos aqui, no canal Frota Eficiente. E vamos para mais um vídeo da nossa série Veículo de Emergência Não é Improviso. No vídeo passado, encerramos a questão em si da especificação técnica mais focada no veículo. Agora a gente vai focar ali numas especificações que são umas regras que rege a questão da contratação. No caso, mais focado para órgão público, que toda contratação precisa ter umas regras de qualificação técnica e de execução de contrato. Vamos estar iniciando, seguindo a ordem que normalmente é nos editais, seguindo com a qualificação técnica, beleza? E não se esqueça que veículos de emergência não podem ser improvisados. Vamos lá então? Compartilhar minha tela aqui com vocês. Aqui, como vocês podem ver, essas regras que eu falei são os critérios de qualificação técnica que as empresas têm que atender quando participa do processo licitatório. Aqui, como vocês podem verem, iniciamos aqui, normalmente os editais iniciam com o primeiro item, que é o pedido de um documento que se chama atestado de capacidade técnica. Que documento é esse? É um documento que comprova que a empresa já executou, já entregou esse item, já entregou algum item, né, na verdade, semelhante ao que está sendo licitado. Aqui tem que ser dado uma devida atenção. O que acontece aqui? As empresas que vendem veículos, concessionárias, ou outras empresas, vai depender do que você permitir, do que o órgão permitir para participar do processo, eles vendem lá um carro comum e quer participar de um processo licitatório para fornecimento de veículo transformado, no caso de uma ambulância, que é um veículo mais complexo que um veículo comum, que é um veículo de passeio. Então, no caso, ao meu ver, no meu entendimento, já não atende, deveria ser desclassificado. Aí vai de cada órgão, de cada pessoa que está lá fazendo essa avaliação. Aqui está detalhando como que devem ser esses atestados. Na questão que eu falei para vocês, que tem que ser semelhante ao item que está sendo citado, que é no caso um veículo transformado, uma ambulância. Não adianta o cara apresentar um atestado de capacidade técnica num veículo comum, passeio, igual eu já falei, que é diferente de um veículo transformado. A complexidade é bem maior. Aí aqui já é uma outra regra. Essa regra aqui, o que exige aqui? Pede o catálogo, o folder técnico ali, no descritivo técnico do veículo. Pede, que está pedindo aqui com fotos e as fichas, para que a equipe de apoio, a pessoa que estiver avaliando lá juntamente com o pregoeiro, possa estar avaliando se atende ou não. Deixa eu verificar aqui se eu tenho esse catálogo para mostrar para vocês. No caso é esse aqui, ó. Esse, você pode ver que é um folder técnico do veículo, no caso esse aqui é da Master, onde ele vai tendo todas as características que o veículo contém, para você poder estar avaliando. Aqui fala sobre, deixa eu dar um zoom aqui para vocês, ó. E tem que sempre tentar, ó, esse aqui é o furgão, do outro lado, do lado aqui já do lado, já é a versão Vitre. Então, sempre esses catálogos vocês têm que atentar nesses detalhes. Então, no caso de ambulância, é comprado o veículo furgão para transformar em ambulância. Aí aqui fala os itens de série que acompanham esse veículo. E para vir os acessórios, se você estiver pedindo, igual no descritivo que eu mostrei nos outros vídeos, sempre pede a câmera e o sensor de estacionamento. Nesse caso aqui, para vir, o fornecedor vai ter que adicionar esse pacote de opcionais aqui, que é o PAC Luxo Furgão. Para vir a câmera, o sensor, controlador, limitador de velocidade, que eu falei para vocês, que esse item aqui ajuda bastante, principalmente na questão de economia de combustível. E também contribui aí, se o motorista, o condutor tiver interesse, para não estar levando multas, né, quando estiver trafegando aí por rodovias. Faróis, neblinas e o multimídia. Vem tudo nesse pacote aqui. Beleza? Uma coisa interessante aqui, deixa eu ver se eu consigo me localizar aqui, é a questão do ar-condicionado aqui. É o que vem na cabine, vem de série. Igual eu falei para vocês, sempre exija ar-condicionado de série. Beleza? Vou mostrar só mais um folheto, tem uma ficha técnica aqui. Deixa eu pegar o do Cato Max Cargo.
Olha aqui para vocês verem. É onde você consegue validar toda a questão do veículo, tá? Se tiver, no caso, insuficiente, você tem que pegar e solicitar para o pregoeiro, se você estiver avaliando, ajudando lá, sendo equipe de apoio, para ele pedir, solicitar para o fornecedor mais informações, se você tiver em dúvida. Beleza? E é isso aí, é o folheto técnico, a ficha técnica dos veículos. Vamos aqui para o próximo. Aqui, ó, lá fala estágio completo dos itens de série que compõem o veículo, para você saber o que vem e o que não vem, e se está atendendo o seu descritivo, seu edital. Aqui é um item que a gente pede que o fornecedor tem que apresentar de forma, na sua proposta, de forma explícita, a marca, o modelo e a versão do veículo. A questão da versão aqui é interessante, é bem interessante e importante, devido que no caso da Renault mesmo, ela está possuindo várias versões de veículos. E isso implica lá no resultado final, na entrega do veículo, porque tem umas versões que não vêm com, dá um exemplo da questão do ar-condicionado de série, e outras já vem. Então, por isso tem que pedir para eles adicionar isso aqui, porque tem muito pessoas, empresas de má índole aí que deixam em aberto para poder te entregar qualquer coisa no final. E aqui é onde a gente fala, caso seja necessário para atender o termo de referência digital e incluir algum pacote, ou acessório, ou kit de opcionais fornecido pelo montador do fabricante do veículo, o participante deverá especificar o pacote que ele está inserindo lá, para deixar isso registrado para você poder cobrar os fiscais de contrato, possa cobrar na entrega do veículo, na fiscalização aí do contrato. E também sempre pedir para informar qual o ano de fabricação e modelo que ele está te fornecendo, te propondo na proposta. O ano modelo faz muita falta na questão, principalmente ali a partir de, se você vai fazer um processo a partir do meio do ano. Temos essa questão que a partir do meio do ano tem essa troca de ano modelo de veículo. Então é importante isso. Ainda mais que, o que acontece? Às vezes o montador ou fabricante está trocando de modelo, né? Fazendo aquele repaginamento naquele veículo, aquele modelo de veículo. Então, pode acontecer, às vezes o cara vai te ofertar ali, apresentar alguma foto, alguma coisa que o veículo já é o 2027, por exemplo, mas aí na hora de entregar ele acaba entregando 26, 26. O próximo item aqui é de suma importância, que é o CAT. O que é o CAT? O CAT é o Certificado de Educação à Legislação de Trânsito, que é emitido pelo Denatran. O que é esse CAT na realidade, William? Ele é o documento que autoriza ali a mudança do veículo de furgão para ambulância. Então, toda transformadora precisa ter esse documento aqui. Eu tenho um modelo aqui, vou mostrar para vocês como que é. Aqui, ó. Esse aqui é um CAT. Ele foi emitido para, deixa eu ver aqui para quem foi. Foi emitido para a Flash, para poder fazer a transformação da Renault Master. Aí vocês podem ver, ó, que o veículo entra lá Renault Master e sai após a transformação Renault Master Flash A2. Muda até a versão do veículo, tá? Antes aqui o original, ó, que era a Renault Master Furgão L2, depois vai para a nova versão. Na especial caminhonete, aí a carroceria que era furgão vira ambulância. E aqui vocês têm que atentar à questão da quantidade de passageiros, tá? Condutor mais 7, que dá total de 8. Se não tiver a questão da passagem ali da cabine para o compartimento de atendimento. Se tiver a passagem, aí vai ficar 6 mais o condutor, 7 no total. Aí fala aqui as especificações, a capacidade de carga do veículo, aí o fabricante e a transformadora. Então, esse documento aqui é importante para você saber se a transformadora está apta para estar fazendo essa transformação. Para você depois, no final, o cara te entregar um furgão lá e você não conseguir placar, licenciar esse documento como ambulância. E a outra questão é para evitar aí que a empresa
apresenta um modelo de veículo, uma versão de veículo e também um transformador e depois muda. Então você tem esse documento como prova que a empresa apresentou a proposta que irá transformar naquela transformadora. Aqui fala, o carro apresentado está emitido em nome da transformadora a ser contratado pela empresa participante, caso esta seja vencedora do certame. O próximo item aqui, lembrando que essas numerações aqui tá só seguindo aqui do documento que eu preparei para vocês para poder fazer esse vídeo. Então, não é uma sequência e vocês podem estar alterando. E essas regras aqui, pessoal, não são regras imutáveis, de acordo com as suas necessidades, de acordo com as suas especificações, peculiaridades locais, vocês podem ir mudando essas regras, tá bom? E aqui uma declaração que a gente pede do fornecedor, que ele declara que a transformação, que a transformadora e a transformação é homologada pelo fabricante do veículo. Para depois, você, quando receber o veículo, dar algum problema, se queimar algum modo, você não ter dor de cabeça, tá? O que costuma? Tem várias empresas, até concessionárias, fazem o quê? Por questão de preço, pega o veículo que eles vendem lá na concessionária e transforma em uma transformadora não homologada. E depois você fica tendo dor de cabeça, porque normalmente essas empresas às vezes não é da sua região, que esse fornecedor é às vezes até de outro estado, aí você vai na concessionária próxima de você aí, a concessionária fica negando garantia, falando que o veículo foi transformado em uma transformadora não homologada. Aí a dor de cabeça fica para você. Aí que fala que a declaração tem que ser emitida pelos tanques, deve ser o correto dessa declaração aqui, pessoal, teria que ser da montadora fabricante. Mas o que acontece? Principalmente em prefeituras, o quantitativo de compra de veículos de ambulâncias é baixo. Aí normalmente quem tem interesse é só concessionárias. Aí o que acontece? Elas têm dificuldade em conseguir essa declaração da montadora. Antes a gente pedia da montadora. Aí acabamos optando por essa dificuldade exigida ao próprio fornecedor. Aí fala ó, que é devidamente homologada, certificado autorizado pela engenharia da montadora do veículo ofertado. Aí fala que a devida transformação não resultará em perda de garantia. Essa declaração aqui, pessoal, ela fica, deixa eu mostrar para vocês. Essa aqui é o modelo que é colocado no termo de referência para que o pessoal pegue ela como modelo e preencha. Declaração de garantia de fábrica, né? Tem toda a questão aqui para o fornecedor estar preenchendo e assinando. Para caso vir dar algum problema no veículo, você ter como cobrar do fornecedor. Beleza? Aí o próximo aqui também é uma outra declaração que é sobre a questão do ar condicionado suplementar. O que essa declaração visa? Visa a que o fornecedor instale um sistema de ar condicionado suplementar homologado lá no compartimento de atendimento. Aí que fala de como deve ser, que exige um folheto técnico e mais a exigência aqui que tem que ter um filtro chamado EPA, e pede o laudo desse filtro. A declaração do ar é essa aqui, que o fornecedor tem que preencher. É que, como vocês podem ver, aí fala que, vamos ver aqui, que tem que atender a questão da NBR 14561, que é equipamentos de ar-condicionado para atendimento a emergências médicas, e tem que atender toda a especificação solicitada no termo de referência, no descritivo. Aí pede para citar o pregão e fala que tem equipe técnica credenciada para instalação do sistema de ar-condicionado, com a marca e modelo mencionados. Deixa eu pegar algum documento aqui que eu tenho para vocês. Esse aqui, ó, é o folheto técnico que a gente pede do, do fabricante que fornece sistema de ar-condicionado. Aí tem todos os dados nesse folheto, tá?
capacidade máxima 58, lembrando 58 é o dianteiro e o traseiro. Só o traseiro é 40.000, tá? E o da frente 18.000 BTUs. E mostra que o sistema de calefação, que eu falei para vocês, tem que atentar que se você precisar, se o seu veículo roda numa região fria, então precisa estar colocando, solicitando esse sistema. Aqui nesse próximo item, pessoal, é mais um documento que deve ser juntado à declaração do ar-condicionado emitido pela montadora, que aquele sistema de ar-condicionado ali que o fornecedor está propondo, ele é homologado pela montadora. Normalmente os fabricantes de sistema de ar-condicionado suplementar têm, por padrão, eles têm esse documento, tá bom? Para não correr o risco aí de vir um equipamento que não seja homologado. E o pior de todos os casos, ineficiente. Aí aqui o próximo item fala que os veículos devem ser transformados em empresa transformadora devidamente homologada, certificada ou autorizada pela engenharia da montadora. Aqui nesse item aqui é onde fala que o órgão, que o órgão irá usar para comprovar isso, que como eu falei para vocês, normalmente as montadoras não fornecem a declaração de que tal transformadora homologada para essas concessionárias devido à quantidade de veículos. Eles acabam nem fazendo essa declaração. Então, a gente, aqui os órgãos pequenos têm que se virar como pode. E a solução que temos é o site das montadoras, que igual está aqui, demais documentos, aqui a gente cita vários documentos que você pode estar melhorando isso aqui. Pelo site, vou mostrar para vocês aqui como que a gente faz. Aqui tem o site das montadoras, que no caso da Renault, você entra nesse site aqui, aí mostra aqui embaixo, mostra a ambulância já transformada, e mostra aqui as transformadoras homologadas. Para ambulância, mais comum é a Hi-Tech, a Flash, a Revo, a Engesig, aí tem a Brincar, a TCA, essas outras aqui. Aí para você consultar no caso da Renault, só entrar nesse site aqui, lá no site da Renault, você entra lá, você consegue ter acesso a esse link, mostra as transformadoras homologadas. Você imprime e anexa o processo. Aqui no caso da Mercedes, e aqui é no caso da Mercedes, aí mostra a Engesig, que é um homologado, certificado, parceiro, chama de parceiros, né? Cada um fala de uma forma, cada montadora fala de uma forma. A VIP, aqui está a TCA, a Greencar, a Heavy, Flash, e aqui umas outras, mas já fora do Brasil. Na casa da Fit está aqui, ó, esse link aqui, que mostra, que te chama de recomendados de fábrica. Engesig, Greencar, Flash e a TCA. É dessa forma que vocês vão fazer essa consulta. Ou vocês podem estar, às vezes acontece de ficar alguma dúvida, envio um e-mail para as montadoras, e eles respondem confirmando que a transformadora é homologada ou não. Mas isso leva um tempo, tá? Aí tem que suspender o processo e aguardar. Se tiver uma dúvida aí que você acredita que seja uma questão relevante, você pode fazer essa consulta por e-mail. Aqui é um próximo item aqui, é a questão dos sinalizadores e também para banco do médico, inversor, sistema da máquina, que são sistemas importantes que para trocar, se caso venha errado depois de dar um trabalho, pedimos que seja encaminhado panfletos técnicos para estar avaliando se atende ou não, com as imagens, tá? Esses panfletos aqui de sinalizador, deixa eu pegar vou pegar para vocês aqui o modelo, só para vocês terem noção. É dessa forma aqui que vem, aí você consegue avaliar se atende ou não, tá? Deixa eu pegar um outro aqui. Aí, no caso, esse aqui, ó, da Flash. Aí você faz a avaliação. Sempre tenta pedir que eles apresentem, force para apresentar o catálogo específico do item que você está pedindo, do sinalizador que está pedindo. Para depois não ficar disso que me disse. Beleza? Aí aqui são aqueles laudos que eu já mostrei para vocês nos vídeos anteriores.
Vou mostrar novamente aqui, deixa eu pegar um outro laudo aqui. Esses laudos aqui, ó, que comprova aí que o sinalizador, no caso aqui da NGSig, ó, que vai comprovar os dados que você está pedindo lá, principalmente na questão de potência ótica, intensidade luminosa e potência ótica no ponto HV, tá? Aí aqui fala que no caso, se os documentos vêm em língua estrangeira, deve ser acompanhada a tradução juramentada. Importante isso aqui, que às vezes a pessoa que vai avaliar não tem um domínio da língua inglesa, né? Ou outra língua estrangeira que vier esses laudos, que pode acontecer de vir. Normalmente eles vêm por emitidos por laboratórios americanos, é por padrão, mas nada impede aí de vir por outro laboratório de outro país. Então por isso que é bom já pedir que os documentos, se for em língua estrangeira, que não seja o português brasileiro, venha acompanhado de tradução. Esse laudo traduzido, deixa eu ver, eu tenho um aqui. Esse aqui, ó. E tem que ser juramentado, não é qualquer tradução, tá? Então, esse aqui que é o traduzido, beleza? Próximo item. Isso aqui é um atestado dos LEDs, que tem que pedir para o fornecedor apresentar. Deixa eu verificar se eu tenho aqui. Tenho aqui da IGC, ó. É esse aqui. Você vai ter que fazer a leitura dele. Tem tudo aqui, a questão dos lumens, watts, tá? As cores. Aí você solicita para ver se irá atender ou não seu descritivo. Aí aqui esse item aqui é sobre a lei Ferrari, que dá uma maior confusão aí nesse ramo automotivo de venda para órgão público. O Tribunal de Contas estava aí um bom tempo tentando barrar, mas agora veio uma decisão do Supremo que considerou a lei Ferrari constitucional. E aí agora vamos ver o que vai dar. Mas para você for licitar e o órgão tem interesse que o veículo seja fornecido seguindo a lei Ferrari, tem que ter esse item aqui que fala. Por quê, pessoal? Segundo a lei Ferrari, que é uma lei que regulamenta a comercialização de veículos novos no Brasil, somente o fabricante e os concessionários podem fazer venda de veículos novos a consumidor final. E aqui cita toda ela, fala os artigos, e aqui tem mais uma justificativa, que é bom estar colocando para questão de impugnação, que é bem, isso aqui é uma disputa grande nisso aqui. Então é bom você justificar bem se for colocar esse item. Aqui já citamos até a questão dessa nova, esse julgamento dessa ADPF 1106 do Supremo, que declarou a constitucionalidade da Lei Ferrari. Então, como o Supremo aí é a mais alta corte do país, acredito que não tem mais questionamento sobre essa lei. E possivelmente, se você não exigir isso, que os veículos devem ser fornecidos por concessionários ou o próprio montador, vai dar impugnação aí por meio de concessionárias. Isso corre o risco de ser até judicializado, porque o órgão não está seguindo a lei que está vigente e foi considerada constitucional pela Suprema Corte. Então, é tudo uma justificativa. Aqui é um item que é sobre a definição de veículo novo. E citamos aí também a questão de umas portarias do Detran aqui do estado, que o Detran aqui de Mato Grosso, ele não emplaca veículo como novo se o CNPJ lá, que o fabricante ou concessionário lançou no sistema, não for o seu, do órgão, tá? Então, se você aqui em Mato Grosso tem essa dificuldade. Tem uma questão aí que ainda consegue, uma questão de veículo transformado, mas veículo comum não consegue. Aí aqui nesse último item da qualificação técnica fala sobre as concessionárias. Isso que é importante, pessoal, para você não ficar sem manutenção. Aqui antes a gente pedia 3, agora estamos pedindo no mínimo 2 concessionárias dentro do estado para fazer as manutenções, tá?
Por mais que você fale, ah, mas eu não vou fazer work, não faz manutenção com concessionária, não faz revisão com concessionária. Mas o que acontece? Esses veículos, a maior parte deles, eles não têm peças no mercado paralelo, aí, fora das concessionárias, nem originais. A maior parte das peças desses veículos são só genuínas. E peças genuínas você se encontra somente em concessionárias. Então, fique atento a essa parte. Se você comprar um veículo que não tiver concessionária no seu estado, próximo aí do seu município, do local da base que o veículo fica, você vai ter uma dor de cabeça aí para fazer manutenção desse veículo, tá bom? E é isso, vamos encerrar por aqui. Depois voltamos com o modelo de execução, que tem umas regras também, de como deve ser executada a entrega desse veículo. Falamos aqui sobre a qualificação técnica, e não se esqueça, veículos de emergência não podem ser improvisados. Se inscreva no canal Frota Eficiente. Até o próximo vídeo.